Nesse trabalho a gente vai apresentar a colhedora Valtra BC7500, tá? O grupo é composto por mim, Vinícius dos Santos Carreira, Rodrigo Andrade Botter, Leandro da Silva Giannini e Ivan Juste dos Santos. Só para ter um roteiro de como vai ser a apresentação, a gente vai detalhar alguns sistemas da máquina e detalhes que mostram vantagens também. Então, o corte e alimentação, trilha e separação, limpeza, armazenamento e tecnologias embarcadas, tá? Genericamente, esses são os sistemas que compõem a máquina. Começando pelo sistema de corte, a gente tem a plataforma. A plataforma é composta de alguns mecanismos, entre eles o molinete, dedos do molinete, barra de corte e caracol. Como que funciona isso? O molinete, junto com seus dedos, ele vai apoiar a planta e conduzir a planta para dentro da plataforma. Nessa condução, a barra de corte, comumente chamada de faquinha, vai realizar o corte da planta e o caracol vai trazer essa planta das extremidades para dentro da máquina, para o meio da plataforma, certo? Então, basicamente, é uma condução da planta para dentro da máquina. A colhedora BC7500 ela é acompanhada das plataformas de série 500, tá? Aqui está algumas especificações dela. Tem uma estrutura pantográfica, caixa de navalhas fechada com lubrificação à graxa, ciclos, isso é muito importante, 1030 cortes por minuto, tá bom? E o tamanho disponível, tá bom? Aqui é uma coisa interessante. Essa série também disponibiliza o modelo Draper. O que é Draper? Basicamente é a substituição do caracol por algumas esteiras de borracha. Então, em vez do caracol conduzir essa massa para o centro da plataforma, essa condução vai ser realizada por esteiras. Então, a planta é cortada, conduzida pelo molinete para dentro da plataforma, e a esteira conduz essas plantas para o meio da plataforma. E no meio vai ter uma esteira longitudinal levando para a alimentação da máquina. Qual que é a vantagem dessa plataforma Draper? Nas plataformas convencionais a gente tem uma zona morta, tá? É onde a planta pode não ter um contato mecânico com alguma parte e pode ocorrer perdas. Além disso, nas plataformas convencionais, devido ao intenso atrito, à fricção da planta, pode ocorrer alguns danos à planta. Olá, eu sou o Ivan e eu vou estar falando sobre o sistema de alimentação da colhedora Valtra BC7500. Uma colhedora de alta capacidade precisa de um sistema de alimentação eficiente para utilizar e otimizar a sua capacidade de trilho. A colhedora Valtra buscou a melhor eficiência e praticidade na operação entre os sistemas, passando da plataforma para o canal alimentador, chegando ao sistema de trilha. O rolo acelerador alimenta, acelera e uniformiza o fluxo da cultura para o rotor. Uma caixa cônica de entrada e transição entre o canal de alimentação e o rotor permite a alimentação do rotor em 360 graus. Essa característica permite uma alimentação suave, constante e sem sobressaltos ao rotor, reduzindo os danos da cultura, enquanto permite o aumento da capacidade de admissão de material pelo rotor. O ponto central da colhedora BC7500 é seu sistema único de trilha e separação. O seu rotor foi projetado para maximizar todos os benefícios disponíveis pela tecnologia de trilha rotativa. O rotor trilha os grãos durante múltiplas passagens, obtendo o menor dano possível ao grão e permitindo sua vazão através dos côncavos. Qualquer grão que restar na trilha é separado do resíduo da cultura pela força centrífuga, enquanto o material passa pelas grades do separador. Essa ação de trilha do rotor durante a colheita melhora a qualidade do grão, reduz perdas e diminui os custos da operação. As barras de trilha do rotor completam o processo de trilha com poucos danos aos grãos. As múltiplas passadas da cultura reduzem o desgaste dos componentes internos da trilha, proporcionando maior vida útil para a máquina e melhorando a qualidade dos grãos e lucro. São sete seções de côncavos, com 160 graus de envolvimento junto à área de trilha do rotor. Essa área disponível é de 1,42 metros quadrados. São 7 seções de côncavos, com 160 graus de envolvimento junto à área de trilha do rotor.
Essa área disponível é de 1,42 metros quadrados. Isso garante uma separação suave e completa dos grãos na colhedora. A Valtra oferece 3 tipos de côncavos. O modelo básico fornecido pela fábrica, como standard, é o de 32 milímetros de espaçamento. Com a adição de arames, entre eles, o espaçamento reduz para 16 milímetros. Essas duas versões são usadas geralmente para soja, milho e trigo. Para situações de difícil debulha, a colhedora Valtra BC 7500 disponibiliza a opção de um côncavo com espaçamento reduzido de 10 milímetros. Os côncavos oferecem uma trilha suave, porém agressiva, apenas o suficiente para manter os grãos limpos colhidos em culturas de alta umidade. As regulagens do côncavo são reduzidas para prevenir perdas no rotor e danos aos grãos. As facas do rotor têm a função de separar e evitar que os feixes de palha mais grãos formem durante o processo de colheita. Falar um pouco sobre o sistema de limpeza da colhedora, cujas partes ativas principais, segundo o fabricante, são bandeja de limpeza, do tipo recolhedor e peneira pressurizados, e acionamento por movimentos opostos e alternados, peneira superior e peneira inferior, do tipo ajustável, e o ventilador de limpeza do tipo turbina, com transmissão por meio de correia V. A área total do sistema de limpeza é de 5,35 metros quadrados. A BC 7500, como já vimos, é do tipo axial. Então, quando a massa colhida sai do rotor, cai diretamente no bandejão separador de grãos, cuja inclinação somada aos movimentos cíclicos direcionam os grãos para a área de limpeza, que é essa bandejona aqui, indicado no esquema. Logo abaixo, em frente ao bandejão separador, está localizada a bandeja da cascata, que seria essa aqui, que tem como função principal direcionar a cultura para a caixa de peneiras. Divisores são instalados nos bandejões para evitar a migração dos grãos de um lado para o outro da máquina. Porém, o efetivo sistema de limpeza trabalha em cascata, o que torna o processo muito mais eficiente, porque maximiza a capacidade de separação sem sobrecarregar a peneira superior, que no caso seria essa aqui. O fluxo da cultura acontece por meio de bandejas de limpeza de forma de cascata, para a caixa de peneiras e das peneiras também em forma de cascata para a retrilha. O movimento cíclico e oposto da caixa de peneiras, somado ao ar do ventilador de limpeza, realiza a limpeza inicial da cultura. O ventilador do tipo turbina está aqui embaixo. As setas azuis indicam o fluxo de ar pressurizado. O material que passa através das aberturas da peneira superior cai na peneira inferior ou entra no sistema de retrilha. A peneira inferior realiza a limpeza final da cultura e separa o material não trilhado para a retrilha. O material destinado à retrilha retorna à parte frontal da trilha do rotor para ser reprocessado. As peneiras superiores e inferiores são do tipo aletadas, standard para a colhedora Valtra BC 7500, como a gente está vendo, e devem ser configuradas na hora da compra, isso não pode ser feito depois, que são as peneiras superior e a peneira inferior, como indicado aqui. O comprimento das aletas e o espaçamento entre elas variam de acordo com a cultura a ser colhida. A escolha correta das peneiras aumenta o desempenho do sistema de limpeza, obtendo-se uma excelente amostra de grãos limpos. As peneiras são equipadas com um único ponto de ajuste e travamento. Esses ajustes permitem criar uma configuração versátil da peneira, que se adapta rapidamente às variações da cultura, com excelente capacidade e características de limpeza. É possível também, nesse modelo, instalar o kit para colheita em terreno inclinado, que inclui divisores para as bandejas recolhedoras. Armazenamento e descarga. O tanque de caminhoneiro tem capacidade de 10.570 litros, o equivalente a 130 sacas de soja. O tubo de descarga é do tipo torre, com altura máxima de 4,2 metros. A vazão de descarga é de 88 litros por segundo. Isso significa que a descarga completa pode ser feita em até 135 segundos. Outro diferencial é a boa visibilidade do tanque de dentro da cabine, que facilita o controle de qualidade dos grãos e possíveis necessidades de mudanças de regulagem. Acessibilidade e conforto. Essa máquina possui uma grande porta de acesso,
uma gabine espaçosa com 3,4 metros cúbicos, com uma visibilidade de 5,7 metros quadrados. Tem vidros temperados com um tom esverdeado para reduzir os reflexos e calor. A montagem da gabine é feita independente, assim para reduzir vibrações. Tem um assento com absorção pneumática, tem descanso ergonômico para os pés e um assento para um acompanhante. Também outro diferencial dessa máquina é equipada com o que existe de mais moderno no mercado, com controles todos localizados ergonomicamente ao alcance do operador. O console de operações está localizado à direita do operador. Tecnologia abarcada. O sistema de agricultura de precisão é um item opcional que vai nessa máquina. Com ele, é possível obter informações de produtividade, umidade dos grãos, entre outros, e com isso, gerar mapas de campo para auxiliar no gerenciamento e planejamento das operações agrícolas. Aqui a gente pode também realizar algumas comparações para entender o posicionamento da máquina no mercado, tá? Então a gente separou alguns sistemas, tá? São apenas alguns detalhes, existem muito mais comparações. No rotor, no sistema de trilha, a BC7500 ela possui um formato helicoidal do cilindro alimentador e isso acaba promovendo melhor distribuição do produto e menos danos aos grãos. Diferente da John Deere 9770, que o cilindro dela é muito agressivo e isso provoca danos aos grãos, como a gente pode até perceber na imagem. No sistema da Case e New Holland, a gente não encontrou muitos dados comparativos, a não ser o fato de que ambos possuem sistema de rotor inclinado, né, diferente da BC e da John Deere, que são horizontais, e o da New Holland pode ter algum problema de turbulência de massa devido à divisão da massa quando entra no rotor, já que ela é duplo rotor. A BC possui a maior área somada de trilha e separação, com 2,87 metros quadrados. O mais próximo disso vai ser a Case 2799, com 2,83. No quesito de rotação do rotor, a BC possibilita trabalhar com rotações menores, tá? Com 175 RPM, por exemplo. Diferente das outras marcas. Por que isso é interessante? Dependendo da condição da cultura, a gente sabe que não tem como ter uma homogeneidade completa das áreas que são colhidas. Dependendo da condição da cultura, umidade, quanto de massa está entrando, qual foi o meu planejamento, eu posso ter que adequar essa rotação, tá? E possibilitar uma rotação menor é muito interessante. Já na trilha, a gente percebe que na BC pode ser combinada com facas, barras e raspadores. Isso ajuda muito em lavouras sujas, né, que possuem alguma erva daninha no momento de ser colhido. Ou então umidade muito grande acaba complicando a manipulação dessa massa, tá? Diferente da John Deere Case, que permite apenas o uso de dentes ou também chamado de gengivas. Na questão da New Holland, a gente também não encontrou nenhum dado comparativo. As áreas de trilha, apenas de trilha, a BC também possui superioridade, tá bom? E aqui é um fator muito interessante, não só na eficiência da manipulação da massa, né, de tirar a planta do chão, do terreno, colocar dentro da máquina, manipular, a gente também tem o que essa máquina vai nos custar, como que a gente vai trabalhar com ela. Nesses dispositivos de manutenção, a gente percebe que a série BC 6500 e 7500 possui menor custo de manutenção, menor tempo gasto e menor quantidade de peças a ser reposta. A gente vai pegar apenas alguns exemplos dessa tabela. A BC possui 32 pontos de lubrificação, enquanto a Case possui 57. A John Deere e New Holland também possui mais pontos do que a BC. A BC possui 11 correias apenas, enquanto a John Deere possui 17, tá bom? Sem fins, polias, em todos esses quesitos, a ABC possui menos manutenção, menos peças para ser reposta e menos tempo gasto, tá?
tá? Isso é um fator muito importante. Na hora da gente comprar uma colhedora, não só a gente deve analisar a eficiência dela, mas também o que ela vai nos prover e como vai ser o planejamento estratégico dessa máquina, tá bom?